Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre roteirização de veículos rodoviários. Essa aula, claro, ela é um complemento à aula passada, quando nós abordamos os modos de transporte, falamos bastante sobre o modo rodoviário, e agora a gente vai avançar em uma questão importante também para quem gerencia o transporte rodoviário de carga nas empresas, que é a roteirização. Então, só para destacar o motivo pelo qual nós estamos enfocando nessa parte da nossa matéria, nós temos na literatura que os custos de transporte eles variam de 1 a 2/3 dos custos logísticos. Então, associando ao que a gente viu na aula passada, onde o transporte rodoviário ele é o mais utilizado no Brasil, e ainda ao fato da maioria das empresas, ou recorrerem ao seu serviço de transporte terceirizado ou ao transporte com frota própria, essa é uma parte da gestão de transporte rodoviário que é importante a gente trabalhar. E melhorar a eficiência do transporte rodoviário é fundamental para a gente reduzir os custos e, por consequência, buscar o melhor atendimento ao cliente. Então, a roteirização ela permite, se bem aplicada, se a técnica escolhida for a adequada para o seu problema, você pode reduzir custos e, ao mesmo tempo, melhorar o seu nível de serviço. Então, já que a gente está falando de roteirização, vamos começar pelo conceito. O que é roteirização? O processo de roteirização ele está associado à definição de rotas ou caminhos a serem seguidos por veículos a partir de um ponto de origem até um ponto de destino. Esse caminho entre a origem e o destino, ele pode considerar pontos intermediários de paradas. E aí entra também a questão do sequenciamento dessas paradas, ou seja, a ordem dessas paradas entre a sua origem e o destino. Ok? Bom, já desde o início é importante deixar claro que a maioria dos problemas de roteirização eles são bem complexos porque envolvem muitas variáveis. Normalmente as empresas recorrem a softwares para apoiar nesse processo de roteirização. Ok? Bom, só para vocês terem uma ideia, nós temos que levar em consideração nos problemas que a gente resolve de roteirização, informações como a distância entre os pontos, e é lógico que pontos são esses, qual é a priorização dos pontos de parada para coleta ou entrega, dentre os pontos que vão compor a sua rota, os custos associados a isso, ok? Outras informações como a caracterização da frota, tipo de veículo, capacidade desses veículos, ok? Como que a carga vai ser organizada dentro dos veículos em função do sequenciamento de paradas que você fez, tá? E uma série de outras informações relacionadas, por exemplo, a restrições e características da via, Existem vias que você só pode utilizar em determinados horários para veículos de carga. Existem vias que são mão única, mão dupla, existem janelas de horário, principalmente no transporte urbano de carga, onde em determinadas regiões você pode circular entre um horário e outro, com determinados tipos de veículo. Então, vocês conseguem perceber que existe uma infinidade de informações e que nós devemos levar em consideração para nosso processo de roteirização. Bom, então um processo de roteirização ele pode buscar a definição de rotas ótimas, que são aquelas rotas que minimizam custos, tempos e ou distâncias, ok? E aí a gente tem um apoio muito forte nas técnicas de programação matemática, e aí a gente estuda um pouco disso na nossa disciplina de pesquisa operacional. Só que para esse tipo de roteirização, em alguns casos, dependendo do tamanho do
do seu problema, da quantidade de variáveis, isso pode demandar muito tempo e muitos recursos computacionais, né? E no caso das rotas boas, nós tendemos a trabalhar com métodos heurísticos, que são métodos intuitivos, métodos baseados na prática, né? Eles não otimizam essas variáveis que a gente colocou como custo, tempo e distância, mas geralmente produzem com menor esforço um resultado bom, uma solução de boa qualidade, ok? Então, quando a gente fala dos métodos intuitivos, né, que as heurísticas buscam trabalhar com intuição, experiência, a gente quer dizer o seguinte, né, que existem determinadas ações que a gente sabe que, se a gente tomar, produzem ou tendem a produzir resultados melhores. Então, vamos dar um exemplo. Imaginem que eu tenho 3 pontos de parada na minha rota e eu tenho o ponto 1 e o ponto 2 que são muito próximos entre si. E o ponto 3 é mais distante desses dois primeiros. Por experiência, por intuição, né, pelo que a gente observa na prática, eu vou percorrer menores distâncias se eu visitar o ponto 1 e o ponto 2 em sequência, e depois visitar o ponto 3, ou visitar o ponto 3 para depois visitar o ponto 1 e 2. Eu tendo a ter distâncias maiores quando eu visito o ponto 1, deixo de visitar o ponto 2 para ir ao ponto 3 e depois retornar ao ponto 2, que estava próximo do ponto 1. Então, nós temos, na prática, pela intuição, essa definição que é uma das que podem ser utilizadas também nos diversos métodos que a gente tem de roteirização. Ok? Bom, entendendo o que é a roteirização e da complexidade que nós vamos nessa aula abordar 3 tipos básicos de roteirização, se é que nós podemos chamar assim. Esses tipos básicos de roteirização, eles vão estar baseados em 3 tipos de distribuição, que são um ponto de origem e um ponto de destino. Então eu saio de um ponto com destino a outro ponto diferente. Eu tenho múltiplos pontos de origem com múltiplos pontos de destino, ou seja, eu tenho vários pontos de onde eu posso partir e vários pontos de onde eu posso chegar. E eu tenho aquele terceiro tipo, que é pontos de origem e destinos coincidentes. Então eu saio de um determinado ponto, passo por outros pontos nesse meu caminho, nessa minha rota, e no final eu tenho que retornar para o ponto de origem, ok? Então eu saio do ponto de origem e chego no ponto de origem. Então nós vamos trabalhar com alguns conceitos e alguns exemplos em cima desses 3 tipos básicos de roteirização que vão servir para esses 3 tipos básicos de distribuição. Falando primeiro do primeiro tipo, que é um ponto de origem e um ponto de destino, nós temos soluções que buscam, por exemplo, a rota mais curta, né, aquela que vai me dar uma menor distância. Eu tenho aquela solução que busca a rota mais rápida, que é a que me traz o menor tempo, e a rota com menor custo, né? Aí, o ideal era que nós conseguíssemos estabelecer uma rota, um caminho, que juntasse essas 3 soluções, ou seja, rota mais curta, mais rápida e mais barata, mas não necessariamente isso vai acontecer, ok? Bom, então, a gente considera que existe, né, uma rede de vias, interseções e paradas, e o processo é decidir qual parte da rede que a gente vai utilizar, qual o caminho, né, a ser seguido pelo veículo, considerando essas variáveis de custo, tempo e distância, saindo de uma origem para chegar até um destino. Então imaginem o seguinte, eu estou no Rio de Janeiro, para chegar em São Paulo, eu tenho alguns caminhos que eu posso fazer, esses caminhos vão me trazer resultados ou podem me trazer resultados diferentes em termos de distância, tempo e custo, e eu vou analisar esses caminhos, essas rotas, para definir qual é a melhor segundo o objetivo que eu estabeleci. Na nossa aula nós vamos dar um exemplo, né, para esse tipo de problema e que vocês podem acompanhar a seguir pelos slides que eu vou mostrar agora. Nesse nosso exemplo nós temos o
caso de uma empresa que precisa transportar 10.000 quilos de produto de Rio de Janeiro para Santos. E existem algumas rotas que podem ser utilizadas, mas a empresa está em dúvida quanto a mais apropriada. Então, após uma análise, chegou-se a duas alternativas. Então, nós temos um mapa que mostra as características, né, dessas duas alternativas, que é utilizando a Presidente Dutra e utilizando a Rio Santos. E nós temos também esses dados, né, relacionados à distância, quantidade de eixo do veículo, custo por quilômetro e por pedágio, a existência de praças de pedágio entre Rio de Janeiro e Santos, a velocidade média do veículo e o tempo de parada nos pedágios. Bom, então as perguntas são: qual é a melhor rota considerando o custo, qual é a melhor rota considerando o tempo e que aspectos influenciam na decisão da melhor rota. Então temos aqui o mapa, saindo do Rio de Janeiro para São Paulo, ou pelo litoral Rio Santos, ou pela Dutra, e cada uma com as características que nós apresentamos anteriormente nos dados do problema. Para facilitar a nossa análise, nós incluímos aqui todos os dados do problema, ok? E nós fizemos as contas necessárias aqui para cada alternativa. Então, nós temos o tempo calculado em horas, o custo em unidades monetárias. Então, para Dutra, nós temos aqui 501 quilômetros. O tempo de percurso a gente faz utilizando a distância dividido pela velocidade, a gente vai achar o tempo em horas, ok? A gente tem o pedágio também, o pedágio é calculado, né, transformando 10 minutos para hora, então por isso que a gente divide por 60 vezes o número de praças de pedágio, ok? Então a cada praça de pedágio nós gastamos 10 minutos, e aí nós temos também o tempo total que o veículo perde passando nos pedágios. E aí nós temos o tempo total para percorrer a distância daquela rota, ok? Fizemos isso para Rio Santos. A diferença é que na Rio Santos nós não temos pedágio, então aqui o tempo é zero, ok? E nós temos também o cálculo do custo, né? Então, o custo do percurso, que vai ser 1,10 por quilômetro vezes a quilometragem daquele percurso, e o custo do pedágio, que vai ser o número de eixos vezes o valor de cada eixo vezes o número de pedágios. E aí nós temos o custo total, que é a soma desses dois custos, ok? Então agora, depois de fazer esses cálculos, nós temos condição de responder as perguntas do nosso problema, né? Então, a melhor alternativa, considerando o tempo, é a Rio Santos, BR-101. Ela é um pouco menor. E considerando o custo também. Notem que ela não é a mais curta, mas ela é a mais rápida e ela é a mais barata. É claro que esse é um exemplo pegando informações fictícias de dois caminhos existentes, né? Então, aqui não reflete a realidade, mas só para vocês entenderem como funciona, né, a relação das variáveis e como que a gente pode fazer uma análise referente à melhor rota. Bom, e a terceira pergunta, né, que é: que aspectos influenciam na decisão da melhor rota para esse caso? A gente tem aqui algumas observações que nós devemos fazer. Então, por exemplo, a conservação e segurança da via, porque pode ser que pela conservação e segurança a velocidade média do veículo mude, né? As janelas de horário, pode ser que num determinado caminho, numa determinada estrada, não se possa passar com veículos de carga num determinado horário, que são as janelas de horário. O tipo de produto autorizado, não é o caso desse nosso exemplo, mas tem produtos que não podem passar por determinadas rodovias, como é o caso dos produtos perigosos.